Olá, eu sou o professor Marcos Sorrilha, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao meu canal. E hoje eu chamei a minha família, porque época de Páscoa é época de família, para contar um pouco a respeito da história da Páscoa, mas especialmente sobre uma prática bastante comum lá nos Estados Unidos no dia de Páscoa. Tá comigo aqui a Cláudia, que vocês já conhecem. Olá, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas. O Nicolas, que vocês também já conhecem. Eu! E o meu filho mais novo, o Henrique. Fala oi, Kiki. Apareceu. Não vai falar oi, não? Fala, vai. Oi! Agora, antes da gente contar essa história pra vocês, já sabem, deixem um like no vídeo, se inscrevam no canal, caso não sejam inscritos, caso não sejam inscritas. Vamos pro vídeo? Vamos. Meninos, vocês sabem o que é que nós comemoramos no dia da Páscoa? É a volta de Jesus. A volta de Jesus? Como assim? Como ele ressuscitou. Isso, porque Jesus morre na Sexta-feira Santa e aí... E ele volta domingo. No domingo de... Páscoa. Exatamente. Então, no domingo, os cristãos comemoram a Páscoa, que significa o renascimento de Jesus Cristo, certo? E o que isso tem a ver com um ovo, com um coelhinho? Vamos aproveitar que a gente tá falando de Páscoa, eu quero fazer uma pergunta. Ah. Por que o coelhinho que entrega o ovo se o coelhinho não bota ovo? Boa pergunta. Porque a prática de trocar ovos de Páscoa já era anterior às primeiras lendas que começam a falar de um coelhinho que distribuía ovos. Existe antes mesmo do nascimento de Cristo, da sua morte, da sua ressurreição, a prática de se cultuar o ovo como algo que represente o renascimento, que represente a fertilidade, a vida. Faz sentido. Né? Porque tem alguns animais que saem do ovo. Exatamente. Então, Isso mesmo. Quando o cristianismo começou a se expandir, eles começaram a se misturar com essas práticas e aí usaram como uma analogia o ovo como representando a tumba de Jesus, o sarcófago de Jesus, e aí então ele sai de lá, de dentro do ovo, para uma nova vida. Verdade, faz sentido. E aí, para diferenciar esses ovos dos outros ovos, começaram a pintar esses ovos de vermelho, representando o sangue de Cristo que morreu na cruz, mas que depois ressuscitou. É só vermelho? Porque eu já vi azul, verde, roxo. Quando isso começa a se espalhar pela Europa, principalmente, as pessoas começam a pintar de outras cores para celebrar a vida de Cristo e tudo mais. E aí esse costume começa a se espalhar. E no hemisfério norte, onde fica a Europa, onde ficam os Estados Unidos, essa época do ano coincide com a chegada da primavera, que é a época em que as folhas estão crescendo, as flores estão crescendo, mas também é uma época bastante propícia para o acasalamento dos coelhos. Os coelhos começam a ter vários filhos, vários filhotinhos, vários pequenos coelhos. Então se associou essa ideia da primavera, do momento de renascimento, de fertilidade, que o coelho também representa, e começaram a surgir então relatos e lendas, histórias contando sobre coelhos que levavam esses ovos na Páscoa. Só que tem alguns lugares que é uma raposa, tem alguns lugares que é um pássaro. Na Suíça é um cuco. Uau, essa eu não sabia. Pois é, o cuco Coloca é aí aquele... na imagem. Vou colocar a imagem do cuco, aquele que aparece, o cuco, que aparece no relógio. Ah, sei! E alguns lugares da própria Alemanha é uma raposa que leva os ovos. Então existem relatos de animais que estão associados então, a essa questão da primavera, dos animais saindo das tocas, depois do inverno. E aí, quando os ingleses mudam-se para os Estados Unidos e começam a colonizar os Estados Unidos, eles levam essas tradições dos ovos de Páscoa para lá, né, de pintar os ovos de Páscoa e tudo mais. E quando os alemães vão para os Estados Unidos, eles levam as lendas, as histórias que eles já ouviam sobre os coelhos, né, os coelhos que levam ovos e tudo mais. Só que tem uma coisa para contar para vocês. O quê? Eu não sei se vocês sabem, Fala. mas o coelho
lá nos Estados Unidos não entrega ovo de chocolate. Ah, não. Não As pessoas entrega. comem gema. Basicamente. Na verdade, isso também já é desde a época da Europa, desde a época da Inglaterra e tudo mais, qual que era a prática? Como durante a época da quaresma, que é o período que as pessoas geralmente fazem penitência e por causa disso não comem carne ou outros derivados de animais, as pessoas não comiam ovos. Então existia esse costume de usar esses ovos, né, assim, para trocar entre elas e tudo mais. Então eram ovos cozidos, pintados, e as pessoas trocavam entre elas, e também o coelhinho acabava levando esse tipo de ovo, porque o coelhinho, no final das contas, acaba seguindo os costumes e as tradições de cada lugar. Lá nos Estados Unidos, assim como em outros países da Europa, é comum que o coelhinho traga esses ovos de galinha mesmo, cozidos e já coloridos. E aí, a diversão das crianças no domingo de manhã é procurar esses ovos para depois fazer uma corrida com os ovos. Tem até batalha de ovo. Existe uma prática de você pega, por exemplo, você pega o seu ovo cozido, pintado, e o Henrique pega o ovo cozido dele pintado e um bate com o ovo um no outro. E aí, quem quebra o ovo, perde. E você tem o direito de comer o ovo dele. Mas é ovo cozido, aquele ovo durinho que Aquele vocês ovo que gostam. vocês adoram. Uma dúvida. O coelho é bandido pra roubar o ovo da galinha? Não, acho que não. O coelho é como o Papai Noel, ele é uma entidade. Bom, mas então uma das brincadeiras mais comuns lá nos Estados Unidos é as crianças pegarem esses ovos que o coelhinho deixa espalhado perto da casa delas, e elas fazem uma brincadeira que é uma corrida de ovo. Elas pegam uma colher, elas colocam no chão, e aí elas têm que ir jogando o ovo para chegar do ponto A ao ponto B. E quem chegar em primeiro ganha o ovo de todo mundo. Nossa, mas não deve ficar lá essas coisas, esse ovo cozido Aí eu chacoalhado na grama desse jeito, Pois é. né? Aí a pessoa ia ganhar mais comida. Essa parte aí a gente tem que pensar, né? Essas tradições que vêm antes da presença do supermercado na nossa vida. Não era fácil achar tanta comida assim. Não era fácil. Não tinha nem vendinha aí. Não, também aí assim, quando começa então, já no século XIX, aparecer as primeiras fábricas e tal, elas começam também a fabricar ovos com chocolate dentro, ou então ovos maciços de chocolate, para os pais comprarem e trocarem, igual a gente faz hoje, a gente compra no supermercado, troca. Mas essa não é uma tradição assim nos Estados Unidos. Existe ovo de Páscoa, existe ovo de chocolate, existe coelhinho de chocolate, existe ovo de plástico, tipo Kinder Ovo, Com brinquedo dentro. ou com doces dentro e tudo mais. E aí as pessoas trocam no dia. Mas o coelhinho mesmo não traz ovo de chocolate, ele traz esse ovo cozido já todo pintado e que as crianças usam então para fazer essas brincadeiras. Inclusive, lembra quando a gente morou lá em Washington? Sim. Não lembra, né? Você era muito pequena. Mas lembra onde fica o monumento do Washington? Ah, aquele prédio gigantão? Aquele prédio gigantão lá que parece uma espiga de milho? Não é bem uma espiga de milho. Não é mesmo? É uma torre com um triângulo em cima. Isso, essa exato. mesmo. Ali, não sei se vocês lembram, mas tinha um gramado bem grandão. Verdade, um gramado bem gigantão. Isso, que ia de lá até o Congresso americano. É lá onde eles brincavam? Isso, as crianças brincavam lá. Legal, né? Só que teve um presidente em 1870, o Ulysses Grant, Proibiu isso. proibiu porque estava danificando o gramado que ficava na frente do Congresso. Ah, faz sentido, mas... Mas era do mal, né? É, do mal. Tava estragando as brincadeiras das crianças. Estragando a brincadeira das crianças. E aí o que acontece? Teve um dia, em 1878, um presidente chamado Rutherford Hayes, ele estava dando um rolê perto da Casa Branca, que é onde é a casa do presidente dos Estados Unidos, e as crianças chegaram e falaram assim: presidente, por que você não libera a gente para fazer a brincadeira ali na frente do Congresso?
no gramado. Aí ele falou assim, não, porque essa foi uma lei que passou no Congresso, eu não posso mudar. Mas eu vou abrir a minha casa para vocês brincarem nesse dia. Então, desde o dia 22 de abril de 1878, é tradição que todos os presidentes recebam as crianças de Washington para participar de uma manhã de caça aos ovos, de corrida dos ovos, tem peças, teatros, contação de história, e o presidente é o juiz da corrida de ovos de Páscoa. E aí, vamos lá participar dessa corrida? Ia ser legal, hein? Ia ser legal. A gente já passou um Halloween lá nos Estados Unidos e um Natal, Ano Novo também. A gente nunca passou Páscoa lá, né? Não, porque Páscoa é abril, né? É, e a gente já Aí tava... a gente foi em junho? A gente foi em setembro e voltou em março. Então a gente não passou Páscoa lá nos Estados Unidos, a gente só passou Halloween, Natal, Ano Novo. Já pensou se a gente estivesse lá na época da Páscoa e o coelhinho trouxesse pra vocês ovo de galinha? O que vocês iam achar? Quebrar ovo. Se fosse pra comer, eu não iria comer mais. Você não iria comer o ovo cozido? Como assim ovo cozido? Eu não sei se hoje eles ainda comem o ovo cozido, isso era uma prática mais antiga. Aliás, se tem alguém que mora nos Estados Unidos, escreve se vocês continuam comendo os ovos, né? Mas deixa aí nos comentários. Isso, as crianças trocam entre si os ovos por causa que um acha cor e tal, bonito. Tem toda essa questão de procurar. Então é legal também. Você que é sua veia artista, artesão, você ia adorar ficar pintando o ovo. Verdade. Não é? Trocar com os amigos. Eu que não gosto de pintar, mas eu podia pegar. Você também ia acompanhar o Nico, com certeza. Mas vocês acham que a gente ia deixar vocês sem ovo de chocolate? Não. Que bom, Eu também acho que não. Uau! Mais aí? Aê! Bom, mas antes de vocês abrirem, vamos despedir das pessoas, desejando para elas uma boa Páscoa. Feliz Páscoa! Feliz Páscoa! Um beijo da família do Sorrilha. Nos vemos no próximo vídeo. Tchau, tchau! Tchau! Principalmente nas florestas lá da Europa. Nem eu sabia disso. Então eu não gosto de raposa. Igual, a gente encontra muita raposa selvagem e muito coelho selvagem nessas florestinhas. Podia ser uma capivara. Se fosse no Brasil, seria uma capivara. Provavelmente seria a capivara da Páscoa.